sociólogo, cientista político, jornalista e escritor. Natural de Curvelo, em Minas Gerais, ele formulou, no final da década de 80, o conceito de presidencialismo de coalizão. Além das análises políticas, ele também é especialista em meio ambiente. O mineiro é o autor de Copenhague, Antes e Depois, obra que mostra os bastidores da Conferência sobre Mudanças Climáticas realizada na Dinamarca. O nosso entrevistado já ganhou diversos prêmios, entre eles o Chico Mendes de jornalismo socioambiental. Ele também é autor de 2 romances, O Pelo Negro do Medo e Que Mistério Tem Clarice. No programa de hoje, a gente recebe Sérgio Abranches para uma conversa sobre meio ambiente, sustentabilidade e o trabalho desse cientista político e escritor. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, prazer. Sérgio, você mantém um site e uma coluna diária em uma rádio com o nome Ecopolítica. O que é que significa essa expressão? Ecopolítica foi um nome que eu inventei. Quando eu comecei a conversar com a CBN sobre a coluna, a rádio, a editora executiva Marisa Tavares, então a gente vai ter que ter um nome charmoso e tal. Eu disse, um nome charmoso para uma conversa dessa é difícil, mas quem sabe a gente fizesse uma coisa entre que tivesse meio ambiente com política, que são as minhas 2 áreas. Eu vou falar de política também e tal. Aí ela falou, tá bom, como é que vai chamar isso? Isso é política. E aí, depois eu quase escrevi um livro de ecopolítica para tentar definir uma disciplina, mas eu achei que era exagero, porque na verdade essa junção, na verdade as mudanças atuais estão fazendo já essa convergência entre as disciplinas e as fronteiras estão desaparecendo. Desenvolvimentos econômico e sustentável podem caminhar juntos? Olha, é o único jeito, porque o crescimento medido pelo PIB, ele não cumpre os objetivos que ele diz cumprir, que são gerar bem-estar, maior qualidade de vida, mais igualdade, segurança para as pessoas, segurança no sentido mais amplo, não segurança policial. E por quê? Porque o crescimento ele é baseado numa dinâmica que é dominada pelas elites econômicas que, em geral, são predatórias, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista ambiental. Por outro lado, quando a gente vai redefinir o desenvolvimento no sentido de deixar de ser pura e simplesmente crescimento e passar a ser um desenvolvimento que leve em consideração a qualidade de vida, nós verificamos que isso é impossível se nós não tivermos equilíbrio ambiental e climático. Por quê? Porque os mesmos gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global e a mudança climática poluem o ar e produzem doenças significativas. Por outro lado, a gente cresceu muito, por exemplo, no Brasil, na China, na Índia, e não houve saneamento suficiente. Então as pessoas continuam vivendo com águas cada vez mais poluídas, esgotos não tratados, doenças por conta disso, etc. Né? Então, o desenvolvimento olha tudo isso. Se você olhar do ponto de vista do PIB, eu construo uma rodovia e cresço. Se eu parar no engarrafamento e começar a produzir uma quantidade enorme de poluição e de irritação para as pessoas, eu cresço, porque eu consumo mais energia, mais combustível, etc. Entendeu? Quer dizer, isso não é desenvolvimento, né? Quer dizer, isso é uma medida material que indica o seguinte: quanto mais você gastar recursos naturais, quanto mais você fizer coisas concretas que não necessariamente geram bem-estar, mais você aumenta o PIB. Isso não é desenvolvimento. O Brasil sediou recentemente 2 grandes eventos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Eles deixaram algum legado nessa questão ambiental? Não. A Copa certamente não, e as Olimpíadas muito menos do que deveriam. Né? A Olimpíada Brasileira ela tinha que ter tomado como parâmetro a de Londres, que tinha sido anterior e que foi a Olimpíada mais verde, entre aspas, que a gente teve até agora. Tinha realmente muita reciclagem, todo o uso de energia foi racionalizado, praticamente só energia
renovável, etc. E aqui não, aqui a gente fez muita coisa, mesmo a nossa logística deixou muito a desejar do ponto de vista de sustentabilidade. Nós estamos em Petrolina, na beira do Velho Chico, um rio que sustenta milhares de pessoas, mas que infelizmente vem sendo muito maltratado. Como é que você avalia a importância desse rio para o restante do país e o que é que pode ser feito para revitalizá-lo? Olha, o São Francisco é fundamental. O São Francisco ele não é apenas um rio. O São Francisco é um ser existencial, do ponto de vista de enormes quantidades de pessoas no Brasil, de várias populações, né? Eu mesmo sou de Minas e o São Francisco era o nosso Mississippi. Era onde a gente ia ao porto para poder pegar os vapores e passear pelo rio. E às vezes ia até, meu avô ia para lugares e tal. Mas para mim ele sempre foi um rio mágico. O Brasil vem destruindo seus rios e pelo menos Petrolina tem uma vantagem que outras cidades do Brasil não têm. Petrolina não deu as costas para o rio. A maior parte das cidades brasileiras dão as costas para o rio, para os seus rios, né, e transformam ele em seus esgotos. O problema do São Francisco é que ele tem sido tão maltratado há tanto tempo que ele já perdeu muito da sua pujança, né? Quer dizer, eu li relatos de viajantes que mostravam o rio avançando pelas águas do mar, e você a mais de 1 milha, a mais de 100 milhas náuticas de distância da costa, você ainda podia beber água do rio, água potável. E hoje o mar avança sobre o rio, né? Ele vai deixar de chegar no mar. Ele vai deixar de chegar no mar. Eu tive um choque absurdo na última seca grande que nós tivemos há 2 anos atrás, que na região, no lugar onde eu ia, em Pirapora, em Minas, para ver o São Francisco, onde tinha um rio como esse aqui, só tinha terra, né? O rio tinha secado inteiramente. E o Rio Doce, eu fui em Aimorés, que é a terra do fotógrafo Sebastião Salgado, e ele me mostrou o leito do rio seco. O Rio Doce era outro rio grande de Minas. Mas o São Francisco ele atravessa vários estados, ele tem uma importância econômica enorme, e ele tem uma importância ambiental enorme, e ele é uma reserva de água, que é um dos valores, uma das coisas mais escassas hoje no mundo, que o Brasil tem e desperdiça e destrói. Nós estamos destruindo valor. Em novembro de 2015 aconteceu o maior crime ambiental da nossa história, né? O rompimento das barragens da Samarco em Minas Gerais. Depois de tanto tempo, a região ainda está coberta pelo mar de lama e famílias ainda não foram indenizadas. Essa tragédia é um reflexo de como as políticas ambientais são tratadas no nosso país? Essa tragédia, eu por acaso estava lá no dia, estava em Ouro Preto, que fica pertinho de Mariana. Os estudantes que estudam na Universidade de Ouro Preto moram em repúblicas em Mariana, e algumas das faculdades são lá em Mariana. Eu estava num festival literário e me disseram, olha, aconteceu uma tragédia em Mariana. E eu, por causa de ser da CBN, ainda consegui ver. É uma tragédia inominável. Quando você vê o que foi feito e o que aconteceu de lá para cá, você vê que, na verdade, ela é um conluio entre 3 empresas irresponsáveis e predatórias, a Vale do Rio Doce, a Vale, a BHP e a Samarco, que pertencem a essas 2, que tem tecnologia para evitar isso, não evitaram. O governo de Minas, o governo do município de Mariana e o governo federal. O governo Dilma teve a pior política ambiental do Brasil desde os militares. Um desprezo absoluto por todas as questões ambientais, um desprezo absoluto pela preservação da Amazônia e foi muito leniente com relação ao desastre. E o governo Temer, que é uma continuação, é a mesma coisa. Está nas mãos da justiça, né? E a justiça ela é demorada. Essas empresas tinham que ter sido punidas, as populações têm que ser indenizadas. Agora, deixa eu te dizer uma coisa que eu acho que é mais dramática e mais trágica. Fora as vidas que nós perdemos, aquela região é irrecuperável. A região que foi inundada por aquela lama tóxica
nunca mais vai ter vida. E o rio morreu. O rio morreu. Então, recuperar a vida do rio ainda é possível, mas a vida daquele lugar ali, não. Né? E isso mostra o quanto que a gente pode destruir com um ato de desprezo, de descuido, que parece pequeno, mas que, na verdade, pode ter consequências monumentais. Eu acho que a tragédia de Mariana ela é assim, um retrato de grandes tragédias que a gente pode evitar, né? E temos que aprender com ela para não ter tragédias maiores. Eu acho que é Mariana aqui, Fukushima no Japão, você tem alguns exemplos assim importantes que precisam de ser considerados sempre. Você escreveu um livro sobre a Conferência da ONU em Copenhague em 2009 e vem acompanhando as outras conferências sobre as mudanças climáticas. Como é que você avalia essas reuniões dos chefes de estados? Na prática, você percebe que há alguma mudança? Olha, com toda certeza, a partir de Copenhague houve uma mudança. Uma mudança que ela precede outras mudanças necessárias. Mas ela é fundamental, porque senão a gente não consegue as outras mudanças, que é uma mudança política. É uma mudança de sair da negação para passar para a afirmação. Começou essa mudança em Copenhague. Então, quando as pessoas dizem, Copenhague fracassou, ela fracassou do ponto de vista substantivo, mas do ponto de vista político, ela foi um divisor de águas. A partir daí, China e Estados Unidos pararam de negar a mudança climática e pararam de se negar a colaborar com a redução das emissões. Né? Depois de um longo processo de negociação, a gente foi a Paris, e em Paris fechamos uma negociação muito importante. O Acordo de Paris é um acordo relevante, ele é legal, é lei internacional, virou lei internacional agora, né? E isso é o marco político dentro do qual a gente vai ter que agora fazer pressão, lutar. Agora a gente pode começar a fazer pressão e lutar para que haja uma política climática global e local que seja compatível com os objetivos que os países assumiram no Acordo de Paris. O que é o presidencialismo de coalizão? O presidencialismo de coalizão é o modelo político brasileiro. Ele é decorrência da nossa heterogeneidade, da nossa desigualdade, que produziu um federalismo muito extenso, e nós somos necessariamente multipartidários. Mas, por outro lado, por causa da nossa tradição monárquica e também da influência da Revolução Americana, nós optamos pelo presidencialismo. Nós somos um país muito patrimonialista, muito paternalista, muito machista. Então, o presidencialismo é uma decorrência de toda a nossa cultura sociopolítica. E nesse modelo, o presidente não consegue fazer a maioria do seu partido no Congresso. E, por outro lado, o Congresso e o presidente são muito interdependentes no Brasil. Todos os dois têm poderes. Nos Estados Unidos, eles são independentes e o presidente não tem tanto poder quanto o presidente no Brasil tem. Então, o presidente no Brasil ele tem poder, mas ele depende do Congresso para governar. E, para isso, ele tem que fazer coalizões. Então, o nosso presidencialismo não é um presidencialismo como o americano, mas ele é um presidencialismo diferente, porque ele é presidencialismo, mas ele é um governo multipartidário de coalizão, como são os parlamentarismos, a maior parte dos parlamentarismos europeus. Em 2012 você lançou seu primeiro romance. Como foi essa experiência com a ficção? Olha, eu sempre escrevi ficção, desde garoto, desde a juventude mais tenra. E publicava contos em suplementos literários, etc. Depois a vida foi tomando outros caminhos e tal, eu larguei um pouco a literatura de lado. Eu nunca deixei de escrever, mas eu não me empenhava em publicar, etc. Eu publiquei muitos livros de não ficção, quer dizer, que são livros acadêmicos, né? E depois, quando eu comecei a ter mais tempo, eu disse, não, agora eu vou completar a minha carreira intelectual, voltando para a ficção e fazendo ficção mais sistematicamente, com mais disciplina e tal. Hoje eu escrevo ficção pelo menos 2 horas por dia. Tenho uma disciplina muito clara disso, né? E escrevo o que eu estou escrevendo mais 3 horas. Eu passo 5 horas escrevendo todo dia. E aí, o Pelo Negro do Medo era um livro que eu já vinha escrevendo há muito tempo. Eu tinha saído do conto para uma forma maior, que era do romance. E aí um dia eu disse, bom, eu acho que o romance está pronto para publicar. E aí decidi publicar e coloquei o romance na rua.
Depois veio o segundo, né, Que Mistério Tem Mistério Clarice. em Clarice, esse é um romance mais que eu escrevi em menos tempo, mas ele é mais pensado. Ele é um romance mais, digamos, mais arquitetado. Eu tive que fazer mais pesquisa para fazer, né, o Que Mistério Tem Clarice. E ele me deu muito prazer. A reação da audiência com o livro me surpreendeu muito, porque ele trata de um assunto muito delicado, né, que é o câncer. É um dos aspectos do livro. E eu tive muita reação de leitores que conviveram com câncer e que me mostraram com muita clareza, de forma muito aguda, como é que o escritor é responsável, né? Quer dizer, como é que você não pode botar uma palavra gratuita no seu texto porque você não sabe quem é que vai ler e como que quem vai ler vai receber aquilo. Tive sorte de que toda a reação foi muito positiva. Que bom. Sérgio, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. E para você que nos acompanhou também, muito obrigada e até a próxima edição do Entre um Café e uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.